Depois tem o mihrab. O mihrab... Oi? Epigrafia é a parte escrita. É como se fosse a caligrafia. É a caligrafia, né? É uma caligrafia decorativa. Isso. Depois a gente tem o mihrab. O mihrab é aquele elemento côncavo que fica na quibla, para onde o imã ele tem aquele... Vamos supor essa porta, né? Porque ele pode ser côncavo ou plano, né? Na parede da quibla, normalmente ele é côncavo. Deixa eu ver aqui. Assim. Dá para... Sim, dá para fazer isso. Aqui. Peraí. Faz tempo que eu não desenho. Tenho. Mais fácil. Tá abaixo? Tá. Não, aqui é a parede e aqui tem um elemento côncavo, né? O imã, ele se volta para lá, aqui, ó, e vai falando, porque assim, tem uma série de falas que durante a reza, né, a oração, ele vai falando que a população, os crentes atrás têm que escutar. Isso aqui serve como um elemento que faz um eco para trás. Ressoa. É. Aí a orientação da quibla, o uso de torres para chamar a reza, e isso teve alguns edifícios que não adotaram, mas isso depois vai se tornar uma característica, né? A conexão do Dar al-Imara, da grande mesquita de Damasco. Esse Dar al-Imara é um terreno sagrado, né? Onde aconteceu algum evento que está ligado a algum momento sagrado na história dos árabes. Muitas vezes esse mesmo evento tem uma conexão com algum evento sagrado cristão ou com um evento sagrado judaico, e também não é de se estranhar, já que o Islã se coloca numa cadeia de transmissão, ele se coloca como herdeiro do judaísmo e do cristianismo. Então ele se apropria das histórias, né, santas, da própria história do surgimento, na elaboração do seu discurso. E um espaço fechado, limitado por muros, arcos e abóbadas, né? Isso é da mesquita, porque para reza, no geral, tem lugares que só fazem uma parede. A céu aberto, está em campo aberto e só fazem uma parede, só para sinalizar para onde a pessoa tem que rezar, né? E existem vários níveis também de mesquita, que a gente vai ver mais para frente, né? A dissolução da planta equilibrada na totalidade do complexo arquitetônico, né? O que isso quer dizer? Assim, que de lado de fora a gente não consegue configurar como que é a distribuição no lado de dentro. Porque nas igrejas cristãs, normalmente a gente tem a gente sabe onde está o nártex, onde estão, né, onde está a nave, onde está... Na mesquita a gente não tem essa noção, porque a gente tem um grande muro, né, do lado de fora, e por dentro pode ter ou não ter um pátio aberto, ele pode ser uma cúpula no centro, o mihrab pode estar numa parede, quer dizer, se a pessoa não sabe qual fosse a orientação para a Meca, pode estar numa ou na outra parede, né? E ela pode ser ampliada em qualquer direção. Isso a gente vai ver muito em Al-Azhar, na mesquita que foi dos Fatímidas, e na mesquita de Córdoba, na mesquita de Damasco. A mesquita de Córdoba era uma igreja cristã, que ela foi comprada, né? E depois, num primeiro momento, os cristãos e os muçulmanos rezavam naquele mesmo espaço. E aí a comunidade islâmica começou a crescer tanto, né, que o emir ele comprou a totalidade do edifício e fez durante muitos anos, né, durante 200 anos, ela sofreu uma série de ampliações. Então, esse edifício, que é quase um quadrado, um retângulo na sua planta, ele pode se ampliar de uma maneira bastante simples. Deixa eu ver. Bom, aqui é só um exemplo de decoração, né, parietal, né, decoração das paredes. Então, vamos aqui. Bom, na oração, a gente tem 4 níveis, e isso também a gente vai ter
em relação ao edifício religioso. Do indivíduo, ou seja, ele pode rezar em casa, ele pode estender um jornal, um tapete, ou não estender nada, onde quer que ele esteja, né? Eu lembro que eu tinha um amigo, um egípcio, que quando ele vem para São Paulo, chega na hora quando vem visitar, chega na hora da oração, ele pega o jornal, alguma coisa que esteja no chão, ele põe no chão e reza e acabou, seja onde ele estiver aqui na cidade. Da congregação, ou seja, do bairro, né? A gente tem assim, você tem várias mesquitas, vários pequenos edifícios ou até a casa de alguém, da população de uma cidade, e aí a gente tem principalmente a principal mesquita, que é a mesquita de Sexta-feira, que nos primeiros momentos, né, nos primeiros séculos, aonde ia o califa, onde ia o governador, que era um lugar do espaço do discurso político também. Ele não era só um lugar religioso. Ele também era onde também se resolviam questões da comunidade. Onde antes da reza, eram discutidas várias coisas. Então, é uma mesquita maior. A mesquita de Córdoba é uma mesquita, a gente vai ver mais para frente, é uma mesquita de Sexta-feira. Aquela mesquita da Avenida do Estado, que a gente tem aqui em São Paulo, é uma mesquita de Sexta-feira. Então, a gente vai ver assim, o momento que a mesquita enche mesmo é na sexta-feira, onde depois da reza tem um almoço, né, tem uma confraternização lá também, né? E a oração no nível de toda a comunidade islâmica do mundo, e aí, nesse sentido, é a Kaaba. Quer dizer, as pessoas podem estar distribuídas em qualquer lugar do planeta e elas vão rezar, que é o que representa a Kaaba, né? Ou a Meca. Aí nós estamos, assim, a Masjid, que é a mesquita destinada são de mesquitas menores, né? Destinadas às orações dos indivíduos e pequenos grupos. E normalmente ela pode possuir um mihrab, que é aquele elemento curvo, mas não um mimbar. Mimbar é uma escada que fica do lado do mihrab, que eu vou mostrar para vocês, assim, tenham só um pouquinho de paciência que eu mostro esse elemento, que é um elemento de decoração também. Ele não é um elemento do edifício, ele é um objeto que é colocado lá. Né? Aí tem a mesquita de Sexta-feira, que é para a congregação toda. Ela é maior que esse primeiro edifício e ela possui um mimbar. Então, o mimbar é uma escada que é colocada ao lado do mihrab, aonde o imã sobe e ele fica no penúltimo degrau para falar para aquela comunidade, fazer as discussões todas, para o público. É uma espécie de púlpito. Ele não sobe para o último andar, né? Isso segundo também alguns historiadores, porque o último andar é o andar de Mohammed, é onde ele falaria. Né? E depois tem esse Edgar, que é o lugar é uma mesquita reduzida ao essencial, que pode ser só a quibla, como eu falei, ou só o mihrab. Né? Você tem um objeto. Então, aqui só para distribuir um esquema básico da mesquita, né? Algumas têm um portal, outras não têm. A fonte de abluções, que todo muçulmano faz uma lavagem, como é que chama? Ele se lava, tem... Qual? Ablução. Ablução eu sei, mas é uma lavagem, tem um jeito certo, tem que lavar na sequência certa, mas não é sagrada. Então, aqui está fora, ela não está dentro ela não está dentro desse espaço, ela está fora, está no pátio. Tem mesquitas que está aqui do lado, né? Tem mesquitas que está mais para fora, isso aqui fica só como elemento decorativo, né? Aqui tem a dica. A dica é essa espécie de púlpito elevado, que quando a mesquita é muito grande, quando o imã fala aqui no mihrab, existem outros crentes, né, estudiosos que estão aqui e repetem para o público que está mais atrás poder escutar. Então, o imã fala aqui, esses que estão aqui em cima repetem para poder chegar, até porque hoje a gente tem alto-falante nas mesquitas, né? Mas antes não tinha. O cursi, que é uma espécie de prateleira onde se coloca o Alcorão, né? E o mimbar, que é essa escada
que fica ao lado do mihrab. A pessoa fala do mihrab lá embaixo ou na Não, escada ela do fala mihrab? aqui. Isso aqui é antes. Porque quando ele está falando no mimbar, ele está falando para o público. Aí é outra coisa, não é reza. É discurso, é falando para a comunidade, alguma coisa. Na hora de rezar, é aqui. Tá? Aqui é só um exemplo de um mihrab na mesquita de Tlemcen, né? Que aí tem esse tipo. Aí a gente vai ver vários tipos de arcadas, né? Que vai ser desenvolvida. Uma que ficou muito, que se coloca muito característica dos árabes é essa arcada em ferradura, né? Então, os mihrabs normalmente são bastante decorados, cada decoração também vai ter seu nome especial, né? E cada região também vai desenvolver o seu próprio tipo de decoração. Que também isso vai sendo difundido de um espaço, de uma região para outra, né? E de uma dinastia para outra, porque tem dinastias que são mais ortodoxas. Então, elas, por exemplo, não vai ter num momento que a gente vai ver mais para frente, que eles vão querer, vão achar que a decoração ela distrai o crente. Então, eles vão também pegar elementos mais opacos, né? mais naturais, ser menos decorativos na parte de ladrilhos. Tá? Aqui a mesquita de Sultan Hassan é mameluco, isso a gente vai ver mais para frente. Então a gente tem aqui o mimbar, que é uma mesquita de sexta-feira, o mihrab e a dica. Essa aqui é um espaço. Não é toda a mesquita de sexta-feira que a gente vai ver isso, a dica. Tá? Então tem a mesquita de Damasco, que ela foi utilizada primeiro, ele já era um assentamento sagrado, já cristão anterior e pré-islâmico, né? Ele foi transformado em igreja no século IV e ela foi ampliada mais tarde. Quando os omíadas eles tomam Damasco, eles dividem também, como aconteceu depois em Córdoba, a igreja com os cristãos. Aí no final ela é transformada totalmente em mesquita. Então a gente tem aqui a configuração dela, que vai lembrar muito a divisão da casa do Mohammed em Medina, né? Que é o pátio interno, né? Aqui tem o mihrab, né? Tem as entradas, tem alguns minaretes, e aqui é a grande ala. Diferente dos cristãos, que a gente tem a nave no final, né? E ela é mais longitudinal, os muçulmanos eles têm uma configuração espacial mais transversal. Por quê? Porque quanto mais próximo da parede, que da orienta para a reza, para Meca, mais abençoados eles estariam. Né? Então, por isso que ao invés de ser comprido nesse sentido, eles querem se aproximar cada vez mais dessa parede. Então, tem essa configuração alargada. Sobre como é a distribuição das mulheres, dos homens, crianças, etc. Olha, em algumas mesquitas tem um espaço que ou as mulheres ficam no fundo. Não todas. Não. Quer falar? Pode falar, Andréia. Não. Você está falando... Ali já está falando das mesquitas de Damasco, que é uma mesquita construída e reconstruída ou reorganizada em cima de uma igreja. Você isso, falou. Então, isso. E nesse período, estamos falando de 600, não tinha diferença entre mulher e homem. Todo mundo tentava de chegar, como ela falou, à parede. É importante. A diferença de distância entre homem e mulher, ela vem bem mais tarde na igreja. Quando a senhora fala o andar superior, essa aqui é mais uma cultura turca, que dividiram o plano superior para o plano superior. E, normalmente, na verdade, essa divisão de grade para as mulheres, ela vem mais da linha xiita que da linha sunita. A linha sunita tem divisão, mas são
salinhas dentro de uma mesquita no qual a mulher está lá participando, está aberta ao plano geral, ao andar geral que ela está falando. Mas fica num espaço. Mas fica num espaço Vamos separado, supor que mas assim, não com grade. se tivesse tudo aqui aberto e as mulheres ficariam aqui ou ficariam... Sim, as mulheres ficam ali mesmo, em algum lugar. deitada com criança e tudo nessa mesquita, mas é sunita, não é xiita. E a grade também, no final, mais 1400, nas mesquitas turcas, o segundo andar, serve para chegar ao califa e toda a família califa protegida contra os atentados. Então, essa divisão. No xiita é dividida, não tem... Essa é dividida porque é xiita, não tem... Algumas igrejas cristãs também, as mulheres ficam divididas, elas não ficam, que eles chamam de martírio, né? Matroneu, na verdade. Que as mulheres não ficam no espaço masculino, né? Nas sinagogas também. As mulheres, quando elas ficam dentro da mesquita, elas podem tirar, vamos dizer, o véu. Não é o contrário. Quando elas entram é que coloca. E fora? Fora pode tirar. Mas eu já presenciei muitas mulheres islâmicas andando na rua, totalmente de preto. Não, mas isso aí assim, mas aí é uma coisa cultural, entendeu? Aí é uma coisa cultural, porque assim, depende da sua família. Não. Isso vai depender do grupo cultural, do grupo sociocultural que elas pertencem, entendeu? A que linha do islamismo elas seguem, porque aí você vai ter diversos tipos também de vestimentos. Você vai ter aquelas que colocam niqab, que vai colocar luva. E se você for para o Cairo hoje, você vai ter várias muçulmanas que não vestem. Você vai ver aquelas de preto, até com luva, e gente que estão sem nada. E são divisões. Quais são essas divisões que obrigam as mulheres a usarem? Eu acho que também tem uma coisa, assim, você tem o xiismo, não é só o xiismo, porque no xiismo também não precisa. No Irã, muitas vezes, eles também não usavam. Isso foi depois dos ayatollahs que vieram, entendeu? No sunismo, vamos colocar toda a parte da Arábia Saudita, toda a da Península Arábica, a Kuwait, né? Aí, se a gente colocar dos apoiadores, né, dos Estados Unidos, tão democráticos, tá lá, Arábia Saudita, Kuwait, Oman. O burca você não vê nos precisários de burca. O burca só vê na Afeganistão e no Paquistão. Eu acho que existe uma diversidade. A gente não pode colocar isso como... Também não é, porque se a gente colocar os portugueses ou as portuguesas, né, na época... As portuguesas usam, tem cidades que as portuguesas estão de preto até hoje. Que vem até, se a gente pegar essa parte das freiras que usam, isso vem de toda, porque era muito quente, assim, se pensar bem, se a gente anda por esses países, é tão seco, é tão quente, que não tem outro jeito de se não colocar um lenço na cabeça. Não é só isso, é isso, mas é isso. Os homens, por exemplo, usam aquela camisola branco, porque ele é aberto, fica fresquinho. Fresquinho dele, não tem calça, coisa assim. Aí eu explica por que você fala mesquita de sexta-feira. Eu não vi na primeira aula. Não, essa mesquita de sexta-feira a gente está falando hoje mesmo, porque assim, para os cristãos o dia sagrado é domingo, não é? Para os muçulmanos o dia sagrado é na sexta-feira, o dia santo, né? O dia do descanso. Então, se a gente vai para qualquer país árabe, não queiram ir a um banco para achar que vai encontrar o banco aberto na sexta-feira, porque vai estar fechado. E para os judeus é o sábado. E para os judeus é o sábado. Mas para o muçulmano, em alguns países, já sábado à tarde já é feriado, sábado e sexta. E o judeu e os árabes, em muitos países, por exemplo, na Síria, o judeu era livre como os cristãos. Então, por exemplo, esse sábado
sábado era tanto para o judeu quanto para os islâmicos. Sexta e sábado, e na verdade aqui na Síria, alguns anos atrás, faziam feriado todos, e sábado, todo domingo e todos sexta-feira. A mesquita de sexta-feira, ela está para o muçulmano como a catedral está para o cristão. Então essa mesquita da sexta-feira já começa sexta-feira de manhã, não é no lugar desse? Não, é sexta, porque a reza principal é às 11 horas. Quer dizer, por volta das 11 horas. Né? Então, aqui a gente só está vendo o prédio da mesquita de Damasco. Né? Ela também tem bastante trabalho em mosaico, tudo, porque ela tem uma característica bem próxima de Bizâncio. Né? Então, ela está nessa zona de influência. Né? Quando os omíadas eles vão para lá, eles estão nessa... A gente pode falar que é herdeiro de Bizâncio, ou que toda a arquitetura islâmica e a arte islâmica ela se desenvolveu a partir da influência bizantina. Não, ela é herdeira de todo aquele contexto histórico, cultural que estava naquele momento e depois para aquelas regiões onde ela se propagou. Esse detalhe aí é na ponta da coluna? Aqui. Não, aqui. Peraí, cadê? Caramba. Sim, são das colunas. São das colunas. São todas as colunas. Nossa, que trabalho bonito. É um mosaico. Sabe aqueles já viu o mosaico de Ravenna, que é aquelas pedrinhas? É a mesma coisa, só é todo dourado, né? Isso aqui, esse tipo de, como é que chama? Acabamento nos arcos, que é tigrado, né? A gente chama de ablaque, né? É ablaque, A-B-L-A-C. Vai ser ou preto e branco ou verde e branco, né? Dependendo da pedra que tem disponível naquela região. Essa é a parte do centro, de dentro, né? Onde vai ter o mihrab, ó, o mihrab aqui, né? É um sistema também duplo, né? De arcadas. E aquele lá no meio Oi. é a tumba de São João. É a tumba? De São João. Ah, é? E esse adorno na coluna é influência grega, né? Tem várias. Você está falando dessa aqui? Esse coríntio aqui? É bizantina, né? Porque assim, também tem uma outra coisa que é utilizada muito quando você começa a construir. Isso assim sempre aconteceu com os romanos, com os gregos, que é a utilização de espólio. Né? O que a gente chama como é que chama? Em italiano? O que é italiano? Espólio. Olha. Latino, né? Latino. Que é utilizar elementos arquitetônicos de outros edifícios que que a gente faz até hoje. Não tem casa de demolição que vai comprar e colocar? Isso aqui também foi muito... ocorreu de uma maneira muito intensa em todas as épocas. Pode. Se você voltar a uma slide que você mostrou antes, está escrito de Damasco, tumba de São João, alguma coisa. Aonde? Você antes apareceu. Mas não sei. Acho que é pra frente. É mais para Andos. Eu acho. Bom, tudo bem. Não precisa. Tá. Bom, aquele interno lá é a tumba de São João, Esse, né? que Isso. ainda devia ter a cabeça, sabe? Que essa, como você falou, era uma igreja que foi reformada. Aham. E essa tumba, ainda os muçulmanos vão lá para rezar, porque todos os santos cristãos são considerados profetas. Então, Dos muçulmanos. Muçulmanos. Então vão lá rezar mesmo se aquele era cristão. Os cristãos deixaram isso. Tipo, esse profeta é meu. Não, mas Não existe esse problema. Não. essa guerra que você fala entre Islã e cristão é recente, de alguns centenas de anos, né? Aquela época. E essa palavra Haram é aquele salão, é um salão grande. Você pode voltar, posso falar? Haram não é pecado, porque tem um haram pecado. Pode voltar? Volto. Qual? Aquela direita É uma aquele fonte. abluição para água para se lavar antes de entrar. Essa aqui era a caixa do tesouro do califa, né?
Tem as relíquias, né? Não eram relíquias, o dinheiro mesmo está ali, ele guardava na mesquita. Rubis, essas coisas. Era a riqueza que depois virou riqueza da mesquita, mas era a riqueza do caminho. Era um cofre. Pode? Então, aqui a gente tem o mihrab. Esse mihrab ele não é da época dos Omíadas, quando foi... Isso aqui ele é mais recente. Então, a gente vai identificar isso por algumas coisas. Primeiro, porque esse tipo de acabamento, que isso aqui vai ser bem depois, mais uma época mais mameluca, mais turca, né? E aqui essa parte também desse arco ogival também ela é posterior à construção, à transformação desse edifício em mesquita. Você está falando de que ano, por favor? Aqui, do mihrab, depois de 1300, 1400. Quando os turcos ocuparam a Síria, 1350, A transformação desse edifício religioso de Damasco ele é de 700, né, 600, 700, mas ela vai sofrer também, sempre vai ter problemas de demolição, de invasão, e vão sendo tendo restaurações e acréscimos, ampliações, né? Então, aqui a gente vai entrar num outro momento. E esse é um momento bastante longo também. Quando a gente está falando que as pessoas não estão acostumadas, são dos califados, né? A gente está falando primeiro dos Omíadas e agora a gente vem com os Abássidas. Os Abássidas, quando Ibn al-Abbas ele surge, essa família ela vai matar, né? Teórico, vai deixar um só, mas toda a família dos Omíadas, né? Ela assassina todo mundo. Um deles isso não é muito diferente da Idade Média e dos príncipes ingleses e reis ingleses italianos. E um deles foge para o Cairo, para o Egito, que depois vai para a Espanha e vai fundar, né, não no primeiro momento, o Emirado Omíada, que mais tarde vai se transformar em Califado Omíada. Então, nesse período aqui, né, 1449 até 1258, em 1258 vai ter invasão turca e os abássidas eles vão continuar a existir como representantes religiosos, mas eles não vão mais deter o poder político. Até 1258 eles detêm o poder político, né? Eles saem daquela zona de influência da Síria, né, da Palestina. E eles vão... A Síria é aqui. Essa parte de Palestina, Síria, Jordânia, né? Tem capital e atual Bagdá. E eles saem e vão para a região do Iraque, né? E se aproximam mais de uma vertente, de um modelo persa, né? De uma zona de influência persa, né? Aí, o que a gente vai ter? O crescimento da influência persa na arquitetura islâmica, isso nós vamos ver também, principalmente nas próximas aulas. Alguns vão colocar como raízes mesopotâmicas dos minaretes, que os minaretes eles vão se fortalecer aí em relação àquela Torre de Babel, aquelas coisas espiraladas, né? E o crescente uso de soldados turcos, como eu falei há pouco tempo atrás, que é para sair, para não correr o risco de ser assassinado por algum rival. Então, eles vão para Bagdá, lá, Al-Mansur. Oi? Só voltar. Omíada é de 600. Omíada vai ser de 600 a... Não, Mohammed... Não, os Omíadas é uma família. É o nome da família. Mohammed, ele não... Mohammed não é Omíada, ele vai ser o revelador, né, que é uma revelação que ele tem da religião islâmica. Depois ele falece, vem os 4 companheiros, né, o último seria o Ali, que é assassinado, e aí nessa disputa de quem vai assumir a orientação, né, a liderança da comunidade islâmica, vem com os Omíadas, o Maida, que chama, né?
que aí funda uma dinastia, que aí são os filhos. Uma dinastia por quê? Porque no caso seria por herança, né? Que vai ter essa substituição da liderança. Né? Aí tem toda uma família que vai governar e que vai representar, né? Tanto religiosa como politicamente, aquela comunidade islâmica. E aí tem uma disputa interna. Quando tem essa disputa, essa família é assassinada e aí outra vai tomar o lugar, que são dos Abássidas, que é de Ibn al-Abbas, por isso que é Abássidas, né? Al-Abbas, A-B-B-A-S. Mas o Omíada que vai para a Espanha. O Omíada que sobrevive vai para a Espanha. O único que sobrevive vai para a Espanha. Tá? Então, os Abássidas eles vão para a região do Iraque e lá Al-Mansur ele vai construir uma cidade que se chama a Cidade Circular de Bagdá. Essa cidade ela vai ser uma cidade muito rica, né? Ela tem toda essa configuração, é onde é Bagdá hoje, né? E ela foi destruída com a invasão dos turcos em 1258. Dizem que assim, ela foi totalmente destruída, né? São poucas os restos arqueológicos que foram encontrados da cidade. Mas tem os relatos, né? Se consegue chegar a essa configuração circular da cidade através dos vários relatos que se tem a respeito, e porque aqui foi aonde se teve a famosa Casa do Saber, que todo mundo conhece, né? Que teve aonde foram feitas todas as traduções dos filósofos gregos, né? Aí vai ser um intercâmbio dos estudiosos que ficavam na Andaluzia, e porque assim, quando os omíadas vão para lá, eles também acabam não disputando o poder político com os abássidas e acabam simultaneamente, concomitantemente, existindo. Então você tem as casas de traduções, né, com a Averroes lá na Andaluzia, e você vai ter a gente vai encontrar era tão rico que os dirigentes, né, os líderes abássidas, eles financiavam intensamente toda a produção artística e cultural. Oi? A Idade de Ouro. O que chamam Idade de Ouro. Na literatura, sim, é considerada a época de ouro, né? Oi. Professora, eu estou vendo aqui, ó, que nas tribos árabes, né, que tem essas omíadas, Abássidas. E outras mais, e aqui corresponde desde 661 vai até 1500 e pouco, né? E estou vendo aqui os nomes, né? Desde Argélia, Marrocos, Tunísia, Egito, Irã, sul da Espanha, ou seja, eu estou tentando assim, eu não sei se é uma visão muito eurocêntrica minha, talvez de tentar entender essa coisa no período da Idade Média, né? Quer dizer, isso daqui, para mim, ainda é a Idade Média, simultaneamente a Idade Média Europeia, né? E tem essa questão assim das conquistas mesmo, né? O mundo árabe também tem essa pretensão de avançar sobre o mundo europeu, né? Tanto é que eles conquistaram o norte da África, a Península Ibérica, tentaram também a Itália, pela França, Aham. barrados ali pelos em Poitiers. Carlos Martel. Aham. Enfim, assim, o que eu acho que tem essa questão também de uma pretensão, né, de conquistar também, expansionista. Então, assim, tem essa pretensão assim de expansão, né? De expansão, como tem vários impérios, como teve os romanos, como tiveram os bizantinos, né? Alguns falam, hoje se usa o termo de guerra santa. Não existia uma guerra santa, né? Existia um esforço de conquistar territórios, mas esses territórios eles podiam também se tornar estados clientes, como foram os nabateus, né?
eles chegaram na Itália, eles chegaram toda a parte da Grécia, né? E eu acho que isso é um esforço natural até de proteção. Você expande para também você ataca para não ser atacado, né?